Olá, estamos aqui de novo em nosso cantinho de amor e eu tenho uma pergunta. Todos nós sabemos, mas poucos param para pensar sobre que é nós estamos viajando no espaço sideral numa velocidade incrível e muitos não se dão conta. A Terra, o planeta, é nossa nave. Nós estamos na Via Láctea navegando numa velocidade incrível, extremamente alta, e a gente não para pensar que essa inteligência que tudo rege, que tudo governa, possibilita com que a vida exista, possibilita com que a gente esteja aqui nessa experiência. Por que não pegar essa parte boa e fortalecer ela a nosso favor? Essa palavra fortalecer não sai de minha boca, porque nós precisamos tomar posse, acreditar e fazer a diferença do lugar em que estamos. E sendo nós viajantes do tempo, porque estamos no universo, né? Nessa viagem que muitos nem percebem, ignoram, passam dias sem cogitar o porquê que é assim, como é que é possível estarmos viajando no espaço sem, né? E estar aqui nessa vida fazendo as coisas que fazemos, sem parar para analisar quais são as possibilidades, por que é dessa forma. Eu acredito fielmente que existe uma inteligência divina que tudo rege, tudo governa, que possibilita com que a vida aqui exista e que a gente possa, assim, viver nossas experiências com maestria, com beleza e com glórias. Então, como é que a gente pode usar essa energia, essa beleza, essa maestria e essa glória, acreditando que nós somos sim guiados, direcionados, regidos, intuídos por essa força, por essa luz, por, por, por essa inteligência divina que faz com que possibilite a vida, que faz com que nós tenhamos vida. Gente, que a gente parar para pensar, né, desde quando existe o mundo e a nossa vida hoje, a gente percebe que nada é por acaso, não é por acaso, não é por acaso. É uma inteligência pensada. Nós, segundos antes de acontecer qualquer coisa, a gente sempre tem um alerta, um sobressalto, uma coisa que nos diz de onde vem isso. Nós temos intuição, de onde vem essa intuição? Nós temos sonhos que muitas vezes a gente não entende, mas que depois, com o passar dos dias, as coisas que vão acontecendo, a gente lembra, sonhei, de onde vem essa inteligência, por que que é assim? Então a gente precisa parar para analisar que o plano espiritual é presente, é atuante em nossas vidas e a gente não pode passar pela vida ignorando isso ou olhando com menos-valia para isso. Temos que buscar se conectar, buscar entender e também fazer uso dessa energia a nosso favor. Como é que a gente pode fazer uso dessa energia, dessa inteligência a nosso favor? Organizando nossa energia, buscando sentir, observando os sinais, observando o que a vida pede de nós. O que a gente nasceu para quê? Só para viver, pagar boleto, passar por aqui e depois fazer a travessia e nada? E acabou tudo? Claro que não. Claro que não. Existem relatos de crianças crianças que afirmam ter vivido vidas e quando foi se investigar para ver a criança dizendo o local, a época, tudo que foram atrás investigar, se existiu aquela pessoa, encontrou a pessoa com família, com tudo. Por que que é assim? A gente precisa começar a parar para entender. Isso não é coisa de ficção científica, isso é real, isso é
real, faz parte da vida. Só que a maioria de nós vive como se esse lado não existisse, e existe. Então, a gente precisa começar a buscar, querer entender, esse despertar, essa vontade de querer entender por que, que as coisas são como são, por que, que estamos aqui, o que, que a vida espera de nós. Essas perguntas, elas precisam ser feitas e entendidas, buscando, se informando. Tem várias áreas, vários estudos que falam, que comprovam que existem pessoas que falam de relato, né, de experiência quase morte. E essas experiências quase morte, tem vários estudos aí, se você for buscar, você vai ver. As pessoas falam da vida do lado de lá, do que viu, do que experienciou, do que sentiu, de como foi. Então, existem várias áreas que a gente pode buscar, conhecer, entender, aprender, até para a gente dizer assim, eu não acredito, mas você não pode dizer eu não acredito baseado em nada. Você tem que dizer eu não acredito baseado no que você foi lá buscar, entender, estudou e não te convenceu, mas você tem que ir em busca disso. Porque só dizer como palavra vazia eu não acredito, e não vale, não vale. Não vale, porque nós somos seres espirituais vivendo uma jornada terrena e não o contrário. Nós não somos seres terrenos vivendo uma experiência espiritual, é o contrário. Porque onde você estava antes de nascer? Depois da travessia, para onde é que você vai? Então, a gente precisa parar para se organizar e buscar entender sim esse mundo, esse campo. Por quê? Porque entendendo, você vai saber que tudo que você faz aqui tem uma influência, tem um impacto, respinga no lá. Porque a gente, existe a física quântica, né? Tem vários cientistas aí que abordam a questão da física quântica, que também vale muito a gente parar para observar o que a física quântica nos traz. Nós somos criadores do nosso futuro. Nós programamos o nosso futuro de acordo com as nossas crenças, a nossa vivência de hoje, no que nós acreditamos, no que nós sentimos. Nós estamos construindo o nosso futuro. Então, vai passar pela vida com a boca aberta, sendo peça da engrenagem, sem nenhuma atitude realmente consistente e eficaz? Calma, né? Calma aí, né? Claro que não. Então vamos passar pela vida como seres atuantes, como seres que vão em busca, que procura resposta, que se interessa pelas coisas que a maioria não. Beleza, mas faz parte da evolução, faz parte do crescimento e da aprendizagem que a gente se conecte, busque conhecer e entender. Até na Bíblia fala que tem uma passagem lá que diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Então, essas moradas estão onde? Onde será que... O que ele quis dizer quando falou dessas moradas? Então, se a gente for parar para pensar, nós somos, né, alienígenas também, porque os seres que estão em outros orbes, em outras galáxias, em outros planetas, porque existe sim vida, por mais que a gente ache que não e tudo, estão começando a surgir umas conversas aqui, outra ali, sobre essa possibilidade. Nós somos os alienígenas, visto do povo de lá. Então, por que não? Por que não pensar nessa possibilidade também? O Vaticano, em 2022, eu acho, fez um estudo, chamou os chefes religiosos e perguntou como é que os seus fiéis reagiriam se soubesse que existe vida fora da Terra. Então, as coisas estão começando a serem trazidas muito levemente, muito suavemente, mas assim, o que eu quero colocar para você hoje é que a gente não está vivendo só por viver. Não. A gente está aqui
como centelha divina, como filho do todo, como semente, cria do eterno, e a gente precisa fazer resplandecer essa luz dentro de nós. Porque a gente fazendo resplandecer essa luz, a gente vai conseguir estar fazendo, desempenhando bem o nosso papel, que é viver com plenitude, em harmonia, com beleza, porque a gente precisa viver com beleza. E quando a gente tem consciência de que nós somos filhos do todo, mas não é filho da boca, vai, somos filhos, não. Filhos, nós somos parte dessa energia que tudo rege, que tudo governa. Então, a gente precisa começar a buscar entender quais são nossas potencialidades, quais são nossas reais habilidades. Há um estudo aí que diz que o DNA 95% é lixo. Gente, o nosso corpo é uma máquina perfeita. Como é que é lixo? Não foi estudado. Não se sabe para quê, mas a gente sabe que existe diversas habilidades, diversas inteligências e a gente só consegue enxergar uma, uma margem pequena das coisas. Por quê? No nosso campo existem as ondas de Wi-Fi, existem as ondas sonoras, né? As ondas de rádio, de televisão, existem os vermes, os vírus, as bactérias, e a gente enxerga? Não, né? A gente precisa de um equipamento, de um instrumento, para que a gente visualize e identifique que eles estão aí. Mas não é porque nós não estamos vendo que eles não existem. Então a gente precisa começar a se questionar, fazer esses questionamentos, sair da nossa zona de conforto. Não é ficar maluco, fanático, despirocar, não é isso, mas precisa sim dar o primeiro passo rumo a buscar conhecer, entender o porquê da gente estar aqui, qual é a finalidade da gente estar aqui, qual é o intuito. E aí a vida, o que é a vida? A vida a gente vai passar pela vida, viver e chegar e não fez nada aí? Não, nós precisamos ancorar a luz na terra, nós precisamos distribuir, exalar, multiplicar as coisas boas. Porque isso sim faz bem para a alma, para o nosso campo, faz bem para o outro, faz bem para o próximo. E assim a gente vai conseguindo maiores conexões com o mundo de lá. Porque quando a gente se dispõe realmente a entender, a gente começa a buscar e a gente descobre coisas que não dá nem para falar não com quem não está na mesma linha de estudo, porque vai achar que a gente é louca. Eu sou louca assumida, né? Eu sou maluca assumida. Quando alguém diz que eu sou maluca, para mim é um elogio, porque tem coisas que eu penso, que eu falo, que eu sinto, que a maioria não. Mas e daí? E daí? Não quer dizer que eles estejam certo e errado, cada um está no seu tempo, eu respeito, cada um está no seu momento, todos nós estamos na Terra, mas cada um está numa altura do caminho. E de acordo com a evolução de cada um vai estar pronto, receptivo a um aprendizado ou não. Mas nós que temos essa sementinha do questionamento, a gente precisa ir em busca disso. Desde criança eu perguntava à minha mãe, que é a mãe de Deus? Deus não tem mãe não, Deus não tem mãe? Ô gente, como é que Deus não tem mãe? Todo mundo tem mãe, mulher, tá cascudo na cabeça. Porque eu sempre tive, isso eu não tinha 5 anos. Quando eu fiz essa pergunta, ela não tinha 5 anos. Então, esses questionamentos eu sempre me deu muita angústia de eu saber, meu Deus, eu vou morrer, acabou tudo, acabou, eu me dava angústia, eu não aceitava aquilo, eu achava aquilo um absurdo, não é possível que a gente viva para viver 100 anos, vai lá, né, que a gente viva 100 anos, no Japão tem um monte de gente com 100 e mais, e acabou, isso me afligia. Hoje eu entendo que não.
Aí eu tô calma, tô tranquila. Não existe morte, existe vida depois da vida. Existe a gente faz a passagem, a travessia e depois, né, é outro tudo. Cientistas falam que a quarta dimensão, a gente está na terceira, né, que a quarta dimensão é o tempo e aonde estão os espíritos, porque a gente tem prova a todo instante que a gente não, que a vida não acaba depois da morte, porque existem os espíritos. Tem várias, aí tem religiões que trabalham com espírito, tem várias pessoas, em qualquer canto você encontra pessoas que já se relacionou de alguma forma com o espírito de alguém que já partiu. Então, por que o espírito está falando ali? Ele está aonde para estar falando ali? A gente precisa se questionar. Então, se o espírito já foi, né, e está falando, então acabou, né? Acabou a carne, mas a essência está por onde? A gente precisa fazer esses questionamentos, a gente não tem todas as respostas, mas a gente precisa procurar entender, até para a gente ter um pouco de calma, porque tem pessoas que se desesperam ao falar do assunto morte. E muitas vezes a gente precisa entender que ela não existe. Ela é só uma mudança de fase, uma mudança frequencial, uma mudança de dimensão, uma mudança, uma troca. Lavoisier falou, né? Que nada se perde, tudo se transforma. É uma transformação. Então a gente precisa começar a pegar as coisas que são mais palpáveis da ciência, as coisas que cabem, e aí buscar fazer, montar o nosso próprio quebra-cabeça. Mas a gente não pode viver acreditando na verdade dos outros, na verdade que querem que a gente acredite. A gente não pode. A gente tem que começar a buscar a nossa verdade, o que é que a nossa alma ressoa, com que conhecimento, com que ensinamento, qual é a verdade da nossa alma, e em busca disso. Jesus não morreu e ressuscitou? Se ele ressuscitou, ele morreu, ressuscitou, então ele estava vivo depois da morte. Ele falou que a gente faria coisas, né, maiores e melhores do que o que ele fez. Então a gente precisa começar a pegar essas coisas e começar a colocar a cabeça, as coisas para buscar entender. Ah, mas por que a maioria não ressuscita? Porque, obviamente, ele era o cara, né? Ele era o cara, ele foi o avatar. Ali, aquele cara ali, socorro, ele foi incrível. Mas ele tinha desperto o que a gente ainda não tem, que é o conhecimento além do que os olhos e do que a matéria, do que a gente aqui no físico consegue experienciar. Ele não multiplicou o pão e o vinho, transformou a água em vinho. Como foi que ele fez isso? Como foi que ele fez isso? Que há quem diga, né? Eu entendo que o milagre é magia. Ele sabia, ele tinha conhecimento dos mistérios. E ele transformou. Mas então, por que isso aconteceu? Esses questionamentos a gente precisa fazer. E só ele que conseguiu, outros não conseguem? Por que não? Por que não? Porque a gente ainda não consegue. A gente precisa buscar entender as engrenagens. A minha solicitação para você hoje é que a gente se questione mais. Não aceite a verdade do outro como a nossa verdade. Que a gente vai em busca da nossa própria verdade, porque as coisas que eu acredito não são as que você tem que acreditar. Mas você precisa acreditar nas coisas que sua alma precisa acreditar. Agora, uma coisa é certa. A gente não está aqui na matéria para viver apenas a vida da matéria. Não, não. A gente está na matéria, mas tem um espírito que nos anima e a gente tá para também viver as coisas do espírito. Aí tá, aí tá o entrosamento, a completude de existir. É unir, é fazer esse entrelaçamento. Viver as coisas do espírito e também da matéria. Não é só viver as do espírito, nem é só viver a da matéria. É unir.
E assim a gente viver com harmonia, integridade, felicidade e desenvolver o nosso papel diante de onde nós estamos da melhor escolha. Então, eu amo esse assunto. Amo esse assunto, amo, 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 amo. E vamos lá para a nossa oração em prol dos nossos filhos, de nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos, das pessoas que a gente quer que estejam bem, intencionando essa energia de amor. Que essa energia de amor, de criatividade, de cura e de libertação esteja em nosso campo, magnetizando nossa luz para que a gente reverbere saúde, bem e graças a todos os intencionados a partir de agora. Vamos lá. Decretamos que todos os nossos filhos são seres divinos com luz radiante e que essa luz expande e age em favor e em prol da felicidade, da harmonia, da saúde, da cura e da libertação de cada um deles. Nossos filhos têm como bússola o coração e esse coração capta as informações do cosmos para que eles sigam, atuem e façam tudo o que precisa ser feito para que evoluam, cresçam, resplandeçam, prosperem, se curem, abençoem e sejam abençoados. Que o coração exude, exale, transborde a energia crística, que tudo cura, que tudo rege, que tudo torna em maravilhas, para que cada célula de seu corpo seja curada, seja abençoada, seja magnetizada com o bem, com o bom e com o belo, para que eles façam a sua jornada nesse aqui e agora serem incrível, impactante e que eles sejam a transformação no lugar de onde estão, que eles tenham força, coragem, determinação de ser e acreditar em sua própria luz. Que todos os nossos filhos recebam a magnitude das bênçãos vindas do universo, para que eles consigam, assim, ter confiança em si e em suas escolhas, para que eles consigam enxergar a beleza em tudo e que eles sempre escolham as escolhas certas que levem aos seus melhores destinos, que tenham saúde, integridade, sabedoria, boa sorte, criatividade, inteligência, determinação, compaixão, que eles sejam íntegros, sábios, fortes e afortunados, que eles saibam doar, dividir, compartilhar, multiplicar a sua luz em bênçãos para si, para os seus, para o mundo, para a Gaia, para todos ao seu redor e nos seus ambientes. Que a verdadeira luz irradie os seus pés para que levem sempre eles nos melhores caminhos, para os melhores encontros com as melhores pessoas e que esses encontros sejam alianças incríveis para que faça resplandecer a verdadeira luz nos seus aqui e agora, hoje e sempre. Desejamos sorte, cura, confiança, harmonia, sabedoria, saúde, boa sorte, paz, prosperidade, habilidades, dons divinos com sabedoria em cada um dos corações dos nossos filhos e que eles sejam faróis, que eles sejam luz do lugar de onde estão e assim impacte o mundo positivamente. Nossos filhos são luz, são faróis, são peças primordiais, são filhos do todo, centelhas divinas, e essa centelha divina irradia a luz de onde estão. E cada um receba o seu quanto energético, a sua força, a sua glória, a sua magnitude direcionada do coração de Cristo, da energia do todo,
da fonte divina, da sublime beleza que existe em todo o universo e além, que os sons divinos, que as frequências divinas, que as vibrações divinas entrem em cada uma de suas células, átomos, moléculas e reverberem em todo o seu corpo, em todos os seus ambientes, e que tudo que eles tocarem vire em ouro, que eles tenham proteção, que eles tenham livramentos, que eles tenham curas e que eles sejam a beleza que são em excelência e magnitude. Assim é e está feito, decretado está. Gratidão, gratidão. Que as curas existam, que o amor reine em todos os corações e que as transformações positivas sejam, que elas existam, que elas sejam materializadas no nosso aqui e agora, e que a gente viva em beleza, sabendo agradecer, sabendo perdoar, sabendo compreender e sabendo multiplicar essa energia que faz tão bem a todos que têm contato com ela, o amor. Gratidão. Eu sou Joseilda Araújo e até amanhã. Um beijo no seu coração. Tchau.